Na tua presença, orando ao Senhor no nome de Jesus Cristo. Nós pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Nós desonramos o teu nome, fazemos tantas coisas erradas que não te agradam. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e que pelo teu Santo Espírito o Senhor nos purifique e nos dê um coração como sendo o do Senhor Jesus. Também a Deus agradecemos porque apesar da nossa fraqueza, o Senhor é bom e nos deu o teu Santo Espírito como sendo nosso conselheiro, como selo da nossa salvação, e através dele, Pai, nós podemos falar com o Senhor e desfrutar da tua graça e bondade. Pai Santo, nesse momento nós vamos abrir a tua palavra. Nós suplicamos, Senhor, que o Senhor nos abençoe enquanto lemos cada versículo, que eles nos transformem, nos ajuda e nos abençoa, no nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando a doutrina das últimas coisas, a doutrina da escatologia. Já tem algumas semanas que nós começamos esse trabalho. Na semana passada nós viemos falando um pouco a respeito do anticristo e a maneira como a Bíblia se refere a ele. Então nós vimos aí algumas colocações. Nós falamos basicamente do anticristo e do falso profeta, e nós falamos que vai ser formado durante a tribulação uma espécie de uma trindade do mal, em que haverá tentáculos em diversas áreas da atuação do inimigo, desde a religião, a política, a organização social. O anticristo vai atuar nessas diversas frentes. E nós falamos um pouco sobre isso. Eu só preciso que vocês me ajudem eu ver onde é que a gente parou. Eu estou achando que foi na letra E, estou certo aí? Oi? Letra E, seu programa, é isso aí? Exatamente, né? Então, é isso mesmo. Então, nós começamos a falar a respeito dele. Vimos que a Bíblia tem vários nomes para se referir: homem da iniquidade, pequeno chifre, príncipe, besta do mar. E nós falamos que cada nome que a Bíblia usa para se referir a esse ser tem uma relação com o tipo de pessoa que ele é. Tem a ver com o seu caráter, tem a ver com as suas obras. Então, a Bíblia utiliza diversos nomes para se referir a ele. E nós vimos que a fonte do poder dele vem diretamente de Satanás, o dragão, que ele vai fazer sinais e maravilhas. Ele vai impressionar pessoas através da sua atuação. E nós falamos também na letra D a respeito do companheiro dele, que é o falso profeta, que é chamado de besta da terra, que vai ser o braço religioso da atuação do mal durante o período da tribulação. Então nós vimos ele, por exemplo, criando uma imagem do anticristo, uma imagem que fala. Nós não sabemos direito como isso vai funcionar. E nós terminamos a nossa aula falando um pouco a respeito do número 666, que tem muitos mitos e muitas coisas estranhas que acontecem em torno dele. Então hoje nós vamos começar com a letra E, o programa dele. Então, qual é o programa dele para Israel, primeiramente? Vamos para Daniel capítulo 9, versículo 27. Daniel 9, verso 27. Então aqui nós temos esse versículo, ele está situado na 70ª semana, e aqui nós temos a atuação dele nessa época. No verso 27 diz assim: ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Então o programa dele para Israel está descrito isso aí, na primeira parte da tribulação.
ele tem uma aliança, ele tem um pacto que ele faz com Israel, uma aliança de proteção, de ajuda. Ele aparece como se fosse um amigo do povo judeu. No entanto, o versículo diz que na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, o versículo deixa claro que na segunda metade da tribulação, ele vai se voltar contra o povo de Deus. Então, esse seria o programa dele com respeito a Israel. Com respeito a Israel, ele aparece como sendo uma espécie de um Messias. Lembra que ele sempre se disfarça como sendo um tipo de Cristo. E no meio dessa aproximação com Israel, de repente ele rompe esse tratado, essa aliança de aproximação, e ele começa a atacar o povo de Israel. Já para o novo Império Romano, por que a gente está usando aqui o novo Império Romano? Porque a Bíblia usa categorias parecidas com essas para se referir a esse período. Então é como se fosse uma coisa, irmãos, que vai ocorrer durante o período da tribulação, é que nós temos um deslocamento do poder. Então vocês sabem que hoje boa parte do poder mundial está concentrado na América, especialmente nos Estados Unidos. Mas durante o período da tribulação, esse poder, ele parece que vai ser novamente reconduzido para a Europa, como fora nos séculos primeiro, segundo, terceiro século. Então nós temos assim meio que uma restauração de um grande poder, e a gente está utilizando essa fonte, esse nome por causa disso. Então vamos olhar Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Aqui ele tem uma descrição. A gente vai tentar olhar isso aqui. Daniel 7,19. O profeta Daniel está tendo uma visão de vários animais, e ele fica muito chocado com esses animais. Você que tem um pouquinho de intimidade com a leitura no livro de Daniel, sabe que cada animal desse se refere a um reino. E aqui tem um desses animais que deixa ele um pouco perturbado. No verso 19 ele diz assim: então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, que fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e no outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto que os seus companheiros. Então essas descrições de chifres aqui se referem a reis. Nós mostramos isso na semana passada, e esses reis estão crescendo, mas Daniel fica muito impressionado com esse pequeno chifre que tem olhos e boca e que fala palavras de insolência, blasfêmias contra Deus. E aí no versículo 21 diz: e olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevalecia contra ele. Então esse pequeno chifre, ele guerreia contra os santos, ele ataca o povo de Deus. Em Apocalipse nós temos a repetição dessa informação, o anticristo indo com tudo para cima daqueles que são do povo de Deus. Verso 22, até que veio o ancião de dias, é uma referência ao Pai, e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então na visão de João, ele percebeu o crescimento desse pequeno chifre, que na verdade é a referência a um rei, esse rei que vai atacar os santos, mas ele vai ser interrompido pela ação de Deus. E aí vem o versículo 23, então ele disse: o quarto animal será um reino na terra, aqui ele está interpretando, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará aos pés, e fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis,
que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará um outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Os santos lhe serão entregues nas mãos, por 1 tempo, 2 tempos, e metade de 1 tempo. Muito interessante isso aqui. Então, o anjo está interpretando para Daniel a visão que ele teve. Então, a visão de Daniel o pequeno chifre se refere a uma pessoa. Ele vai ser um rei, ele será um rei muito poderoso, ele vai atacar os santos, ele vai atacar com tudo, tentando destruir, mas no auge da sua destruição, Deus vai interromper isso, e Deus vai resgatar o seu povo e dar o reino para o seu povo. E ele acrescenta assim, que esse pequeno chifre, que é o anticristo, ele vai magoar o povo de Deus, isso é, ele vai perseguir aqueles que são de Deus, e ele vai tentar mudar os tempos e a lei, isso é, ele vai tentar mudar o povo, a maneira do povo de Deus adorar. E o texto diz que isso tudo vai durar 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Essa expressão, 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, essa expressão é a mesma expressão usada em Daniel 9:27 que a gente acabou de ler, que ele faz o pacto por 1 semana, mas no meio da semana ele interrompe os sacrifícios e começa então a se posicionar contra o povo de Deus. Então isso aqui é uma referência a esses 7 anos de tribulação, como já mostrei para vocês, que é a última semana da 70ª semana, e que no meio dessa semana o anticristo vai se voltar e atacar o povo de Deus. Então esse aí é o programa dele, tá? Vamos para Apocalipse 17, e vocês vão ver que aquilo que o Daniel falou e interpretou, evidentemente auxiliado pelo anjo, é também demonstrado em Apocalipse capítulo 17. Daniel 17, verso 12. Olha aí, veja que concorda plenamente com o que a gente acabou de ler. Apocalipse, eu disse Daniel, não foi? Coisa tá feia. Apocalipse 17, isso é para ver se todo mundo está acordado, prestando atenção, viu? Apocalipse 17, 12 diz assim: os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Eles têm estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. E no verso 14 ele diz: pelejará contra eles o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Então veja que é a mesma descrição: reis que recebem o seu poder diretamente da besta, que eles pelejam contra o povo de Deus, que eles atacam o povo de Deus, mas o povo de Deus sendo defendido pelo Senhor Jesus Cristo. Então aí vocês podem complementar esse programa deles para as nações, né? E agora vamos para Apocalipse 13. A gente olhou com pouco de detalhes essa referência na semana passada. Verso 5. Verso 5 diz: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir
42 meses. Veja que 42 meses são 3 anos e meio. É a mesma expressão, metade de uma semana, de Daniel 9. É a mesma expressão, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então fica muito claro isso. Então voltemos aqui a passagem. Então eu estou lendo Apocalipse capítulo 13, verso 5, ele diz, verso 6, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então veja aí que tem uma descrição que a ação do anticristo não vai ser apenas uma ação contra Israel, não vai ser apenas uma ação no sentido de levantar reis, mas também vai ser uma ação de proporções mundiais, fazendo com que cada povo, cada nação o adore. Esse é o grande propósito. Produzir uma espécie, como eu falei na última aula, uma espécie de uma seita satânica internacionalizada, para produzir adoração ao anticristo. Na letra F nós temos o fim dele. Então ele vai ser julgado na volta de Cristo, Apocalipse 19, verso 11. No verso 11 diz, vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E no verso 20 diz, a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então logo há essa manifestação, vai chegar um certo momento que Deus vai socorrer o seu povo, vai jogar a besta no lago de fogo e ela vai ser então destruída. Então está aí uma breve descrição desses eventos. Isso nos leva, irmãos, à letra B, que são os principais eventos da tribulação. Então o início, a gente já viu Daniel capítulo 9, verso 27, a gente acabou de ler, eu não vou ler de novo. Então nós temos o início da tribulação. Quando é que a tribulação começa? Quando é que a 70ª semana da profecia das 70 semanas de Daniel começa? Começa com a assinatura do pacto. Nós vimos lá, nós acabamos de ler em Daniel 9, 27, ele dizendo, ele fará aliança com muitos por uma semana. Então é essa assinatura do pacto que nós nos referimos. Mas eu quero de fato olhar com vocês com um pouco mais de perto esses juízos de Deus. Vamos para Apocalipse capítulo 6. E aqui nós vamos ver, irmãos, que de fato a maneira como o escritor João coloca esses eventos, não tem como eles terem ocorrido na história. Não tem como. Apocalipse 6, primeiro verso, diz assim: quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, vem, como se fosse voz de trovão. Melhor, vou ler de novo, viu? Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, eis um cavalo branco, e seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Então, o primeiro selo, aqui você precisa lembrar, a ideia de selo é aquele selo antigo que os pergaminhos ficavam amarrados,
e eles eram selados, e quando uma pessoa ia ler o pergaminho, tinha que quebrar o selo. Isso aconteceu no capítulo anterior, quando o João estava chorando porque não se achou no céu e na terra ninguém que tivesse autoridade para abrir o selo, e de repente apareceu Jesus, mostrando que ele tinha autoridade para fazer isso. Então o Senhor Jesus quebra o selo, e cada selo desse tem uma condenação. E uma coisa que eu queria que vocês notassem é que, à medida que a gente vai lendo esses selos, que depois se tornam trombetas, que depois se tornam taças, cada um desses juízos, a impressão que dá é que vai se tornando cada vez mais terrível. Então há uma progressão de juízo, há uma progressão na administração da ira de Deus, em que se começa com juízos aparentemente menores e vão caminhando para coisas piores e terríveis. Então o primeiro que nós vimos aqui é o cavalo branco, o cavalo branco com o seu cavaleiro, e o texto diz que ele recebeu uma coroa, isso é, ele tem autoridade, e ele saiu vencendo para vencer. Então aqui é uma referência ao anticristo. O primeiro selo, nós temos a aparição do anticristo. E o que é que o anticristo vai fazer? Ele recebe uma coroa, ele recebe autoridade, ele recebe poder, e ele vai conquistando esse poder ao longo do mundo. Então nós temos essa primeira fase na tribulação. Aí vamos para o segundo selo. Ele diz assim no verso 3: quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Então, o segundo selo é um cavalo vermelho com o seu cavaleiro. E o que é que esse cavalo vermelho com o seu cavaleiro vai produzir aqui na terra? Ele vai produzir uma espécie de guerra civil. Então o texto diz: homens matando homens. Uma guerra civil em que as autoridades, a polícia, os estados, os governos, eles não vão conseguir conter essa onda de matança de proporções mundiais. Então vocês estão vendo que as coisas vão ficando cada vez pior. Verso 5: quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma voz, ouvi uma como que voz no meio dos quatro seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, não danifiques o azeite e o vinho. O que está acontecendo aqui, meus irmãos? Ele diz: uma pequena medida de trigo por 1 denário. Vocês lembram que 1 denário nos tempos do Novo Testamento era o equivalente a um dia de trabalho. Então ele está falando que você vai trabalhar o dia inteiro, e o que você vai conseguir comprar? Apenas uma pequena medida de farinha. Então, do que é que está sendo falado aqui? Aqui está falando de escassez de alimentos. Esse é o terceiro selo. Então, imagina, as pessoas se matando, escassez de alimentos, esse tempo vai ser terrível. Vamos para o verso 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio de feras da terra. Então, o que é que nós temos aqui, irmãos, no quarto selo? Nós temos uma espécie de invasão de demônios nesse mundo. Então, fala de um cavaleiro que ele vai ser acompanhado pelo inferno. E o texto diz que ele vai matar a 4ª parte da população. Sabe o que isso significa? Se a gente fosse colocar em termos da humanidade hoje, nós poderíamos assim calcular cerca de
1,5 bilhão de pessoas mortas. 1,5 bilhão de pessoas mortas. Mortas por quem? Mortas por demônios. É o que o texto está dizendo. Imagina o que vai ser viver na terra durante esse período. Uma coisa aterrorizadora. Verso 9, vamos lá. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então, há uma visão aqui de pessoas que morreram por causa de Jesus, pessoas que testemunharam o nome de Jesus e foram perseguidas pelo anticristo e foram mortas pelo anticristo durante esse período. Verso 10, clamaram em grande voz dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhe disseram que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Então vocês percebem que o 5º selo, o evento se desloca da terra para o céu. Os anteriores, as coisas estão acontecendo aqui, mas nesse selo, o Espírito de Deus conduz João para o céu, e ele observa que tem pessoas lá, que estão diante do Senhor, que estão clamando ao Senhor por justiça. Isso aqui é uma referência, claro que não é parte do nosso assunto, mas vocês sabem que tem aquelas pessoas que dizem do sono da alma, já ouviu falar? As pessoas que morrem, que ficam em sono, até um dia serem despertadas. Veja que essa não é a descrição do Apocalipse. No Apocalipse, eles estão orando, eles estão clamando por justiça. Mais para frente, nós vamos ver em outra visão, que João, ele tem também o privilégio de ver aqueles que morreram por causa de Cristo. E o que é que eles estão fazendo? Eles estão louvando. Então as pessoas que morreram, elas já estão com o Senhor, elas já estão desfrutando da presença de Deus, elas já estão desfrutando das bem-aventuranças celestes. É evidente que elas estão fazendo isso de um modo incompleto, porque elas só farão isso de um modo completo quando elas receberem os seus corpos, e quando houver novos céus e nova terra. Mas eles já estão experimentando uma antecipação do que serão as bem-aventuranças divinas. Então essas pessoas aqui estão no céu, elas estão orando a Deus, elas estão clamando por justiça, dizendo a Deus: Senhor, faça alguma coisa. Até quando? Aí a resposta, irmãos, é uma resposta muito significante. Deus dizendo para eles que eles deveriam esperar, porque há ainda um número de mártires a serem somados a eles. Então Deus está permitindo, na sua soberania e no seu plano eterno, que seus filhos sejam mortos durante a tribulação pela pessoa do anticristo. Vamos para o 6º selo. Quando o Cordeiro abriu o 6º selo, sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro, como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por forte vento, deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Então, irmãos, esse 6º selo, ele vem inicialmente na forma de um grande terremoto. Só que é um terremoto que não abala apenas as estruturas do nosso planeta, parece que abala a estrutura do cosmos. Então o texto fala do sol se tornando negro como crina. Então aqui nós poderíamos dizer que uma das manifestações do juízo de Deus nessa época será uma espécie de esfriamento do nosso planeta. Nosso planeta vai se tornar um ambiente mais frio. O texto diz, ao mesmo tempo, ele diz que começam a cair estrelas, provavelmente meteoritos que estão caindo, chovendo aqui na nossa terra. E ele diz ao mesmo tempo em que as ilhas e os montes são movidos de lugar. Então há uma transformação na geografia
mundial. E aí o versículo 15, que eu acho extremamente intrigante, né? Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondemos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Então ele diz que todas as pessoas, irmãos, dos mais ricos, dos mais poderosos, até os mais pobres e incultos, toda a humanidade fugindo. Você imagina essa visão? Os ricaços abandonando seus castelos, abandonando suas casas maravilhosas, suas coleções de carros, seus cartões de crédito. Eles deixam tudo, eles fogem para os montes, eles estão procurando uma caverna para se esconder. Eles estão desejando a morte, desejando que caiam sobre eles, porque eles estão vendo que o Cordeiro está irado, né? E eu já falei para vocês que essa é uma das visões mais interessantes de Apocalipse, que é a pessoa de Jesus Cristo apresentado como um cordeiro, mas um cordeiro que está irado. Então é um cordeiro que tem um comportamento de leão. É uma visão diferente da visão que nós temos no restante do Novo Testamento, que apresenta Jesus como cordeiro, mostrando assim que ele se entregou voluntariamente, ele não ofereceu resistência, ele foi sacrificado. Então a visão aqui muda. Ele é um cordeiro ainda, mas ele é um cordeiro que está irado, ele é um cordeiro que agora veio administrar o grande dia da ira. Aí uma outra coisa que me chama a atenção nesse texto é que aqui nada fala de arrependimento. Perceberam isso? Nada fala de arrependimento. O juízo de Deus está caindo sobre eles. Eles sabem que esse juízo de Deus é vindo por conta de Cristo. Então não é que está simplesmente acontecendo uma coisa, dizendo, não, isso aí é porque está havendo um terremoto, uma falha ali nas placas tectônicas. Não, o texto deixa claro que eles sabem que é a ira do Cordeiro. Eles sabem que é Jesus que está produzindo isso. Mas em nenhum momento o texto fala que eles estão rogando perdão, eles estão buscando arrependimento em Deus. Na verdade, eles estão tentando fugir ao ponto de pedir pela morte. Veja como é duro o coração do ser humano. O coração do ser humano, a parte da operação do Espírito Santo é desse jeito aqui. Deus ministra a sua ira, Deus ministra o seu juízo, e as pessoas não se arrependem. E irmãos, eu acredito que isso aqui é um pouco, isso aqui lança alguma luz do que vai ser o inferno. O inferno será um estado em que as pessoas padecerão sobre a ira de Deus eternamente, e que elas nunca se arrependerão. Às vezes a gente pensa no inferno como sendo assim, as pessoas sofrendo, e tipo com aquele remorso, por que eu não me converti? Olha, aquele dia lá, fulano entregou um folheto para mim, eu fui para a igreja e ouvi tanto, e eu não quis, e a pessoa chorando, porque não se arrependeu. Se eu tivesse uma oportunidade, se Deus me desse mais uma chance, eu ia abraçar com toda a minha força. Tem até alguns pastores que exploram esse tipo de coisa, né? Uma vez eu fui frequentar eu estava de férias em São Paulo, e eu fui assistir uma igreja em que o pastor trouxe uma exortação para a igreja nesse sentido, de alguém que hipoteticamente teria escrito uma carta para um amigo no inferno. Então ele estava lá no inferno sofrendo, e viu todo o inferno, e escreveu uma carta para o seu amigo cristão, dizendo, por que você nunca pregou o evangelho para mim? Se você tivesse pregado o evangelho para mim, eu não estava nesse estado desgraçado, e tal, como se ele tivesse tido um arrependimento daquilo que ele nunca teve. O inferno não vai ser assim. Mais para frente a gente vai ver que esses mesmos aqui, eles não só deixam de se arrepender, mas eles blasfemam. Eles blasfemam. Aqui não está dizendo que eles blasfemam, mas mais para frente vai dizer que esses mesmos poderosos aqui,
a ira de Deus caindo sobre ele, ele sabe que é o cordeiro, mas eles continuam blasfemando, eles continuam xingando, eles continuam com seus punhos virados contra Deus. Então, meus irmãos, isso aqui lança um pouco de luz para a gente, a respeito do que vai ser, de um pouco sobre o que será o inferno. Vamos para o capítulo 7, perceba que o capítulo 7, ele é um parêntese, porque a gente abriu até agora o 6º selo, na verdade, quem abriu é Jesus, né? Nós estamos abrindo o texto bíblico, mas até o final do capítulo 6, foram abertos 6 selos, e o 7º selo é aberto só no capítulo 8, você pode ver aí. Então o capítulo 7 é como fosse um parêntese, é como se parasse aquela abertura de selos e Deus conduzisse o apóstolo João para um outro cenário, para ele contemplar uma outra situação. Então diz o seguinte: depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem houvesse árvore alguma. Imagina isso, irmãos, sem a brisazinha do mar, sem nenhuma árvore. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então nessa época aqui, está começando a ficar muito claro aqueles que são do Senhor e aqueles que não são. Lembra que antes o anticristo vai procurar também estabelecer quem são os seus através da marca da besta, mas aqui também vai haver um selo que vai caracterizar aqueles que pertencem ao Senhor. Então ouvi o número dos que foram selados, que era de 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. E aí ele vai dizendo o número de cada uma das tribos, do verso 5 ao verso 8. Então aqui fala dos 144 mil. Tem muita confusão em torno desses 144 mil. Se você já ouviu, por exemplo, a seita Testemunhas de Jeová, eles dizem que esses 144 mil são os que vão habitar com Deus no céu, e o restante vai habitar aqui na terra. Então eles inclusive sabem dizer quem são as pessoas dos 144 mil. Então eles dizem que hoje eles podem identificar, dizer: o pastor Ricardo, ele é dos 144 mil, ele faz parte desse grupo tal. Você não faz parte não, você não faz. Então eles sabem identificar isso. Como eles sabem, por favor, não me pergunte, que eu não sei como é que eles sabem disso, mas eles são capazes de identificar as pessoas que fazem parte desse número. Mas aqui, irmãos, deixa claro, primeiro, que esses 144 mil, eles são dos filhos de Israel. Tanto que no verso 5, ele diz, da tribo de Judá, da tribo de Ruben, da tribo de Gade, da tribo de Azer. Ele vai citando o nome das tribos de Israel. Então, não tem como isso aqui se referir a gentios. Isso aqui se refere ao povo de Israel. Então vai haver um selo em que esses 144 mil serão demonstrados para o mundo como sendo pessoas do Senhor. E aí no verso 9, ele diz: depois dessas coisas vi, eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em alta voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono pertence a salvação. Todos os anjos que estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostravam sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria, as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação,
que lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus. E veja aí, e os servem de dia e de noite no seu santuário. Eles não estão dormindo. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor nenhum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Visão muito linda, né? Visão muito linda. Pensa só nessas pessoas, irmãos. Eles foram massacrados pelo anticristo, massacrados de forma cruel, terrível, covarde. Eles choraram quando foram impostas a eles todo tipo de sofrimento físico. Quantos deles irão chorar por ver seus filhos sendo mortos, ver seu cônjuge sendo morto? Aí o texto diz que eles agora estão com Cristo, nunca terão mais fome, sede, nenhuma necessidade. Eles serão apacentados por Jesus, guiados por Jesus, e o próprio Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima. Sabe o que significa essa expressão? Eles serão consolados por Deus. Sabe quando seu filho, sua filha está lá chorando, e você vem, puxa para cá e abraça, aí a criança, quando está nos seus braços, para de chorar? Deus vai fazer isso. E eu tenho certeza que essas pessoas aqui, nesse momento, elas não vão se lembrar de qualquer sofrimento que elas tiveram aqui na terra. Vai bastar um segundo na presença de Deus para esquecer tudo isso aqui, que elas passaram, toda a perseguição, todo o assédio do anticristo. E isso também vai ser um pouco da nossa experiência quando um dia estivermos na glória. Tá bom, irmãos? Vamos fazer um intervalo, 10 minutos, e a gente vai iniciar o nosso culto em seguida. Deus abençoe.